bem-vindos a mais um podcast O Canteiro. Hoje dando sequência à nossa série chamada... A obra do começo ao fim. Agora gostei Agora desse tem nome, nome. agora tem nome. Então, pessoal, a gente começou, né, no episódio anterior. Dois episódios para trás? Então, Não, a no gente episódio... fez o episódio lá de terreno, Bacana. todo o processo de auditoria para fazer a aquisição do terreno, o que a gente tem que tomar cuidado, e aí fizemos um episódio falando de projetos legais. Isso aí. Então, agora a gente sai da fase dos legais e começa a desenvolvimento de projeto como tem que ser. Excelente. Isso aí. Então, é uma fase marcada, galera, porque assim, termina um pouco dessa parte de produto, né, e aprovação legal e começa a virar uma mão na massa. Agora é start, né, de fato, das engenharias. E isso aqui já fica um ponto bem interessante, né? O cara, quando trabalha na área de projetos e é engenheiro, ele tem a sensação de que o projeto começa agora. Só que não. Esse projeto já anda 1 ano e meio, já existe há um tempão, né? Passou por várias instâncias, foi criticado na prefeitura, não sei o quê. Tem um certo, não é um certo, tem um baita grau de amadurecimento desde o zero. E às vezes a gente entra na engenharia com as engenharias agora, senta na janela e fala, nasceu agora, vamos mudar? Não, pera, tá aprovado na prefeitura, existe um porquê de tudo. Sim. Então, eu me lembro de um processo, só para claro. comentar, eu fiz um corporativo desses de AAA, com lead, não sei o quê, e os requisitos iniciais do projeto era fazer um prédio com pé direito duplo, mezanino em cada andar, era um puta projeto. Aí o que aconteceu? Fizeram um processo na prefeitura, não sei o quê. Quando chegou na hora, mudou a lei na prefeitura e para ter direito àquela área, tinha que pagar uma outorga que inviabilizava o negócio. Eita! Aí eles rasgaram o projeto e começaram de novo. Olha isso! Então assim, os caras terminaram o projeto legal, rasgaram o projeto legal e começaram de novo. Vamos lá, galera. O que é uma outorga? Só para todo mundo acompanhar, né? Assim, uma linguagem extremamente comum, é uma bênção jurídica que vai ter ali uma canetada dizendo pode fazer isso. E normalmente essas outorgas são outorgas onerosas, ou seja, não é só dizer, beleza, tu feriu a regra, tá ok, vamos aceitar. Tu vai pagar uma taxinha, uma multa, uma contribuição. Não é bem isso. Na verdade, assim, o teu terreno tem uma capacidade de área construída X. E existem essas outorgas onerosas que você aumenta o potencial construtivo do imóvel, saindo fora do zoneamento clássico, pagando por isso. Então, sim, mas é várias regras, né? Espaço aéreo, vai. Por exemplo, a gente fez um projeto de alto padrão e que o muro de fechamento, pelo Código de Obras, se eu não me engano, era 3 metros no município em questão. E o dono falou, eu não quero. E ele falou, como assim? Não quero. Eu quero que os muros tenham 4,20. E a gente falou, não, mas tá aqui, ó. Ele falou, azar, eu pago. E aí o que? É uma outorga também, ele entra, constrói, ele vai ser autuado, possivelmente, né, pelo órgão, pela prefeitura, numa situação de habites, algo assim. Claro que ele não vai demolir, mas ele vai pagar por esse extra, né? Então, eu leio assim, claro, é uma opinião minha só, que essa outorga é a aprovação, é a chancela, né, de tu transgredir alguma regra legal daquele empreendimento. E aí isso gera um custo, né? Gera uma outorga onerosa, um custo para que tu aprove isso saindo fora da curva com motivo. E eu acredito também que deva ter limites, inclusive, né? Se eu fizer alguma coisa errada, os caras podem até talvez mandar demolir, enfim. Sim, pelo menos aqui em São Paulo existem lotes de potencial construtivo. Então, você vai... Hoje em dia eu acho que está fechado, mas você ia na prefeitura e falava assim, você tem aí quantos metros quadrados para tal região? Sim. E aí você compra metro quadrado que não era, digamos... Compra metro quadrado futuro, né? Exatamente. Então, você compra o direito de construir além. O que eu estou entendendo que você estava falando desse caso é como se você estivesse sendo multado porque você descumpriu uma regra. Isso mesmo. Não é isso. Você
comprar potencial construtivo. Perfeito. Não, inclusive, isso... a gente tá fazendo um puta parênteses, mas acho que é bacana. Inclusive, isso se tem muitas vezes com algumas incorporadoras que têm projetos aprovados em outra regra, em outra legislação. Sim. E aí o projeto tem uma duração, 2 anos, é renovável por mais 2. Então, às vezes, tem lá quem tinha um projeto que foi numa dada conjuntura, às vezes governo e política altera, né? Sim. E aí eles já tem lá um projeto aprovado. E eles vendem isso com tudo, né? Então tu vai lá e compra o terreno já com esse projeto aprovado e que acelera muito, porque a gente está falando numa fase, como a gente comentou no episódio anterior, que pode levar aí de 6 a 10, 12 meses brincando. Um projeto legal que fica nesse período é um projeto saudável, ok. Sim. Projetos legais não são projetos da noite pro dia. Claro que quando a gente vai falar de uma entrada de energia, de um bombeiro, que tem uma outra esfera legal e a gente vai falar já sobre isso, são mais rápidos, mais práticos, né? É mais claro o que tu precisa atender, salvo, né, exceções, quando tu quer fazer uma exceção, aí tu entra numa discussão técnica, seja com o concessionário, seja com o bombeiro, né? Depois do que aconteceu lá na minha cidade, né, da Boate Kiss, toda a legislação de incêndio do país sofreu bastante, mudou muito. Com certeza. Mas mesmo assim, o bombeiro responde solidariamente, né? Então ele assina por aquele projeto e nós, profissionais, projetistas, assinam pelo projeto também. Então é uma coisa assim, infringir a regra ou não consigo atender a regra. Mas o que tu me dá em troca, né? Como que nós, o órgão, o bombeiro, como instituição e você como projetista asseguram a segurança daquilo ali? Cara, vamos botar um sprinkler a mais, vamos fazer um sistema de detecção a mais, então a gente coloca que as portas serão de tal jeito. Então, cabe negociação com os órgãos, mas é tênue e é demorado. Então, põe na isso na balança. Mas vamos voltar então pro nosso tema. Vamos lá. Falando então dos projetos a partir do projeto legal. Ou seja, quando entram as engenharias. Como a gente frisou agora há pouco, né? As engenharias entram e esse projeto está andando há mais de ano, é normal isso. E aí a gente começa a trabalhar. Então, se trabalha com as disciplinas, né? Vamos dizer, individualizado, né? Com um pensamento individual. Mas aqui já fica um pulo do gato, porque a gente está construindo uma coisa única. Então elas devem se conversar, deve ter uma boa coordenação, mas os projetos de engenharia entram nessa fase. Então eles entram numa fase depois do anteprojeto. O normal é desenvolver o projeto de arquitetura até o anteprojeto é aprovado. Quando o anteprojeto é aprovado, ele normalmente vira um projeto básico, aonde tu agrega algumas informações, memorial de incorporação, acabamento, algumas coisinhas a mais ali, finalidades e tal. E aí as engenharias entram com tudo, né? Então, normalmente, o ciclo de projeto convencional é o quê? Tu vai pegar essa arquitetura aprovada, vai mandar para uma estrutura. A estrutura faz o que a gente chama de partido estrutural. Posiciona pilares, vigas, se é um edifício alto, analisa a estabilidade global do edifício, desenvolve o projeto normalmente, né? Fica até uma consideração aqui que de 2013, se eu não me engano, para trás, não se obrigava a utilização de vento, depois disso, acima de 4 andares, começou a ser obrigado a utilização de ventos, enfim, tem vários critérios de cada projeto. Nesse momento, o estrutural faz um partido estrutural. Para que serve esse partido estrutural? Para a arquitetura que tem o olhar de produto final, entender, beleza, essa estrutura me atende. Lembrando daquele conceito que a gente colocou. A melhor estrutura possível é aquela que desaparece. É aquela que tu não enxerga um canto de pilar, que tu não enxerga um vinco da viga. É aquela arquitetura que voa. O melhor projeto estrutural possível é o que desaparece. Então tu faz esse partido estrutural e fornece. E aí o cliente, a arquitetura incorpora isso. Claro que já a gestão, a construtora, o incorporador, o dono, já começa a entender taxas e entender soluções. Quer fazer alguma pergunta, cara? Fica à vontade. Não, assim, eu queria entender, quando você está desenvolvendo esse partido estrutural, você já está falando em custos? Se eu for na solução A, eu vou gastar tanto, se eu for na B, eu vou gastar tanto? Normalmente, as fases é assim.
O início de um prédio alto, café? Não. O início de um prédio alto se trabalha o tipo. Por que se trabalha o tipo? Uma simples lógica, é o pavimento que mais repete. Então é onde supostamente se tu aprimorar soluções, tu tem um maior ganho pela repetição, né? Então tu faz um estudo de tipo. E nesse estudo inicial, a gente chama de, né, o preliminar de estruturas é muito um bate-papo com o cliente. Tu constrói a ventania estrutural? Que tipo de laje tu costuma usar? Como é que é a tua equipe? Onde é que tu constrói? Por que tu constrói e tal? Quando ele já sabe, ele te fala, não, olha, eu gosto de ventania estrutural, costumo fazer. Mas eu tô com um prédio de 25 andares e eu quero bloco de 14. Vai ser bem difícil de passar. Passa, mas vai ser bem difícil de passar, né? Então, aí tu vai ter que entrar numa seara de blocos especiais, talvez o cliente nem tá pensando nisso. A gente chegou a fazer obra com parede dupla, que é terrível para construção, terrível. Então, assim, existem nuances aí. Então, o EP da estrutura, e vejam, a gente está falando do estudo preliminar de uma etapa que deu 1 ano e meio para frente da arquitetura. Então, as engenharias entram nesse momento. Faz o partido estrutural, o partido estrutural respondendo a tua pergunta, tem taxas, e aí tu vai dar lá uma solução e tu vai dar uma taxa lá de aproveitamento. Uma área de forma, volume de concreto e taxa de aço, tá? Pessoal, já vou dar 2 dicas aqui de ouro. Indicadores importantes para medir uma estrutura. Não precisa ser engenheiro estrutural para isso, mas são 2 basicamente, tá? Um deles é o que a gente chama de espessura média, lâmina média, que nada mais é do que o volume de concreto de um pavimento dividido pela área do pavimento. É como se pegasse todos os elementos, laje, viga, pilar, soma tudo e achata, te dá uma espessura, né? Metro cúbico por metro quadrado, corta, metro. Então essa espessura, ela é mais ou menos o quanto que tu tá colocando de volume lá dentro. Então, o que ela controla? O superdimensionamento. Então, quando tu lança elementos estruturais robustos demais, sua espessura média sobe. E o que acontece com o teu aço? Desce, porque como o teu elemento é mais robusto, tu precisa pôr menos aço dentro. Então, para te controlar o superdimensionamento, primeiro indicador é a espessura média, lâmina média, e o segundo é taxa. Então, tu pode ter uma taxa em quilos por metro quadrado, que às vezes é mais normal no mercado, ou tu pode ter uma taxa quilo por metro cúbico, que revela até mais claro, nesse exemplo que eu estou dando, que é justamente para controlar o subdimensionamento. Então veja que um deles é o superdimensionamento e o outro o subdimensionamento. Então quando tu tem uma construtora, uma incorporadora, enfim, tenham esses parâmetros dos empreendimentos. Ó, qual é a espessura média, máxima, que a gente alvo é 22, 23, 25, 19. É um baixo padrão? Tem que ficar em volta de uns 18, né? É um padrão mais elevado, vai chegar a 23, 24, 25, é uma laje plana. É uma laje plana protendida. Só a laje já tem 22, 21. Isso aí não é lâmina média, é laje pura já, mais os outros elementos de pilares que tiver. Sim. Então, são elementos e parâmetros muito bacanas. Então, respondendo a pergunta, já vem taxas desde o zero. Lançou o partido estrutural, joga para a arquitetura de volta. A arquitetura incorpora isso e valida. Piso a piso, escada, sanca, esquadria, vai ter verga, não vai ter verga, avalia se é que funciona, a tua estrutura funciona para aquele empreendimento ou não. Funcionou, a arquitetura incorpora isso na base arquitetônica e aí vai para as instalações. E aí, por que os projetos de instalações chamam de complementares? Porque eles complementam a funcionalidade desse projeto arquitetônico. Numa tomada da funcionalidade de tu poder usar a energia desse ambiente, desse espaço, né? Mas aí, por exemplo, os shafts e tudo mais, isso acontece nessa fase de instalações. Nessa fase de instalações. Aí você começa a abrir buraco nas estruturas. E, inclusive, esse é um problema que todo mundo convive e, na verdade, não atua para arrumar. Tu acaba descobrindo as áreas técnicas. O EP de instalações é o quê? Cálculo de área técnica. O que é cálculo de área técnica? É shaft, medidores centrais, o que tu tem de área técnica dentro de circulações comuns, dentro de barriletes, dentro de garagem, reserva, cavaletes de entrada. Tu tem um monte de área técnica que muitas vezes o projeto legal é cru nisso. Sim. Então, quando que deveriam entrar? Deveriam entrar todo mundo antes, né? No início do processo. É normal? Não é normal. Mas é, inclusive, o que a metodologia BIM revela e traz, que é a multidisciplinaridade, trabalhar desde o início junto,
com foco, construir virtualmente, interagir com todas as disciplinas. Quando a gente... Desculpa, eu trabalhei muito com shopping center, né? E é uma loucura em Treforro, né? Uhum. Que essa história Não, o hospitalar e o shopping center é uma densidade... é muito bizarro, né? Que se você entra num shopping pronto, você não vê nada, né? Parece que não tem nada, mas levantou o forro ali, você tem camadas, tem uma coisa de você partilhar espaços, né? Tais sistemas entram de um lado, tais sistemas entram do outro, se cruzam em algum lugar. É muito bizarro. E isso mexe com o pé direito, mexe com muita coisa, né? Não, e aí às vezes tu tem que mudar o tipo da estrutura. Ah, eu vou fazer uma estrutura treliçada, eu vou fazer uma estrutura nervurada, tem a laje mais alta, gasta menos concreto, mas é mais alta. E aí passa tudo isso no entreforro, né? Tu tem que baixar o forro. Não posso baixar o entreforro, então dá pra subir o pé direito, não posso, bater no gabarito. Resolve, né? E aí tu vai botar um solver geral para resolver tudo isso. Mas excelente colocação. Então, se estuda as áreas técnicas, né? Veja, todo esse mecanismo que eu estou contando é o tradicional, pessoal. É o feijão com arroz tradicional. Arquitetura, aprovado legal, não viu nada antes. Não viu nada antes. Não viu entrada de energia, não viu entrada de gás, não viu hidrômetro, não viu nada, né? Não viu acessibilidade. Em alguns casos, claro que a prefeitura já exige, mas às vezes tem problema nisso. Enfim, ou esquece de conversar com algum órgão e vai embora. Aí o que acontece? Quando entram os complementares furam toda a estrutura. E aí começa aquela interação. O complementar fala com a arquitetura e fala assim, olha, eu vou precisar furar aqui. Aí a arquitetura fala, tá, eu vou ver com o engenheiro estrutural. Aí pega aquilo ali e manda pro engenheiro estrutural. Aí o estrutural fala, não, isso aqui não passa. E aí volta pro arquitetônico. O arquitetônico vai para aquele cara e fala, temos que fazer outro caminho. Ele fala, não, mas aquele caminho eu vou gastar tubo. Mas daí que vai gastar tubo? O problema é que não para em pé. Então, essa interligação gera uma dor de cabeça tão grande de compatibilização dos projetos que é maluco. Inclusive, na linha do que eu estava falando, tem um conceito que a gente usa aqui que é muito bacana, galera. E usem nos projetos, na coordenação dos projetos de vocês, que a gente chama de loteamento de área técnica. Então, arrancou a obra, não deixa cada um ter a sua ideia para depois te contar. Loteia. Fala assim, galera, eu tenho 4 shafts. 2 são teu e 2 são teu. Ninguém mexe. Beleza? Tentem caber nisso. E aí eles trabalham. Aí se eles não couberem, aí eles trazem isso. Mas já separa desde o zero. Em hospital é muito... A gente pega os corredores hospitalares e já de cara loteia. Fala assim, ó, esquerda tal coisa, não sei o que, gases fica aqui, elétrica aqui, o incêndio aqui, o dananã. Se tu tiver tubulações gravitacionais, aí dançou pluvial e esgoto sanitário. Então tem que ter esse loteamento desde o zero, porque vira um emaranhado. Sim. E eu trabalhei em corporativos que o pessoal, dos argumentos de venda do empreendimento era você ter shafts dedicados para os inquilinos. Excelente. Vazios. Então, tipo, o cara comprava o 3º e o 8º andar. Ele tinha um shaft livre, sem nada, que era para poder juntar os 2 sistemas de dados ou qualquer coisa do estilo, né? Sim. Então, não, assim, isso... às vezes você tem que deixar folgas, né? Para poder viabilizar outros sistemas que nem, de repente, nem existem, né, ainda. Ou qualquer exato, coisa assim, né? Exato. Aí vai tudo de acordo com o produto. Qual é a funcionalidade do teu produto, né? No caso do alto padrão, isso é muito comum. Agora, imaginem que esse cenário que eu desenhei, ele gera muitas idas e vindas. Então imagina, a arquitetura está aprovada, vai para a estrutura, volta para a arquitetura. Vai para as relações, não deu, volta para a arquitetura. Vai tentar na estrutura, não deu, volta para a arquitetura. A arquitetura fica centralizando, o que é justo e importante, mas gera muitos ciclos. Outra coisa bizarra que acontece é assim, a galera faz um projeto do método tradicional, vai até o final, desenvolve ele, que é o que é desenvolver um projeto até o final? Primeira etapa, tu escolher o que tu vai fazer, né? Se for hidráulico, vai escolher, vai ser PVC marrom, vai ser PEX, como tu vai? Qual é a solução técnica? Tal. Então tu escolhe a solução, tu né, lança ela, dimensiona, especifica, detalha. Fez isso,
Aí tu vai descobrir se tá compatível ou não tá e não tá. Só que já passou todo o tempo. Então aí eu tenho que mudar um caminhamento, porque estão se batendo. Pô, mas se mudar aquele caminhamento, eu vou ter que redimensionar. Se redimensionar e não couber mais aquela solução, talvez eu tenha que reespecificar, mudar a especificação. Se mudar a especificação, eu joguei tudo que eu fiz fora. E às vezes os projetos ficam morosos por causa disso. A essência dos projetos é você não reduzir o número de ciclos. E é isso, inclusive, que a empresa, né, a modo se propõe. A gente reduzir isso entendendo que o projeto é nada mais do que um conjunto de tomadas de decisão. Então, quanto antes tu tomar uma decisão assertiva, antes tu resolve aquele negócio, que é papel. E lembrando, né, pessoal, o papel aceita tudo. Tu projetou um negócio meia boca, o papel não grita dizendo que não dá para fazer, mas a obra vai gritar. E aí existe um abismo entre obra e projeto, que é uma coisa que a gente vai abordar no futuro, né? E acho que é fundamental a gente falar sobre isso. Bom, então, o mundo ideal é o quê, pessoal? E aí, isso não é uma fórmula de bolo, não está em bibliografia, não está nas universidades, não está em nada. Isso é a metodologia que a gente usa aqui e é um pouco da prática, que é o que a gente se propõe a fazer. Pensem no zero, pensem nas soluções. As soluções. Existe hoje na modernidade muita coisa, né? A nível de soluções. Existe CA70 hoje, aços de alto desempenho, concretos de alto desempenho. Existem sistemas treliçados que vencem grandes vãos, mas aí qual era o problema? Tu tem que içar uma treliça na obra, então tu não consegue. Aí vem a trelifácil e cria uma treliça galvanizada que tu também molda a treliça em campo. Então agora um operário carrega uma treliça gigante com poucos quilos nas costas. Então existe modernidade para isso. Se tu descobrir quando tu terminar o projeto, tu vai ter que refazer. Então qual é a etapa zero que eu sugiro todo projetista pensar? Soluções. Senta com o teu cliente e apresenta para ele soluções modernas, o que existe hoje de soluções de engenharia e até arquitetura para aquele teu empreendimento. Escolham as possíveis soluções. Qual é o segundo passo? Que dá pau pra caramba. Dei um tapa no microfone. Qual é o segundo problema que acontece? Compatibilização. Cara, descobrir que está incompatível em obra é normal. Só que não deveria. E é normal. E aí vai os engenheiros de obra ser autores de projeto constantes lá, gera um monte de as-built e que era tradicional. Ah, não. Às vezes tu tava no zero, nem construiu ainda, tu já tava falando assim, quem que a gente vai contratar para as-built? Ou seja, tu já tinha certeza que ia construir diferentes projetos, é tão tradicional que era, né? E, na verdade, tem um grande problema, que é isso de você mexer em alguma coisa sem entender. Você está resolvendo um problema e, eventualmente, está criando outros, né? Perfeito. Você nem imagina, né? Exatamente. Não, e é uma linguagem multidisciplinar tão difícil. Pessoal, uma obra normal de subdisciplinas que tu tem é mais de 30. Porque quando você para, mas é só instalações hidrossanitárias. Mas o que é hidrossanitárias? Tu tem alimentação de água fria, tu tem alimentação de água quente, tu tem o gás, tu tem o incêndio, tu tem o esgoto, tu tem o pluvial, né? Então tu tem 7, né? 6, 7 numa. E aí tu vai indo, aí tu vai para elétrica, aí tu tem o aterramento, tu tem o alimentadores, tu tem iluminação em tomadas, tu tem o CFTV, tu tem dados, tu tem o SDI, que é o sistema de detecção e alarme, blá, blá, blá. Cara, tem muita disciplina embarcada em uma obra, vamos chamar de comum. Sim. Muita disciplina. Então vai longe isso e a iteração delas é gigante. Quando tu muda uma coisa porque tá te doendo ali, quem sabe bater de asas, né? Eu até contei, eu acho, num episódio de uns hospitais que desenvolvia há uns anos já, olha, se bobear uns 10 anos, que eram todos em BIM. Todos em BIM. E a gente desenvolvendo, rodava os clashes, que é, né, o próprio sistema dizer o que está batendo. Existe 3 tipos de clash, não vou entrar nessa seara do que é um soft clash, time clash, hard clash, mas o hard clash são os clashes que são 2 elementos tentando ocupar o mesmo espaço. Não dá, né? Para isso ser construído. Então ele te diz, olha, o fulano está batendo com o ciclano, tem um ID, que é um CPF daquele joelho PVC, que tem 1000 daqueles na obra, vai ter que saber qual que está batendo. Então ele tem um ID.
E aí a gente olhava, tinha 1.300 clientes no hospital. Mas um hospital, a densidade de instalações até o tal. Aí juntava uma equipe, 15 pessoas trabalhando. Os caras ficavam lá 10, 15 dias trabalhando. Vamos rodar de novo. Rodava, ter 1.300 passava para 2. O que vocês fizeram, pessoal? Né? Não era pra sanar, não, mas eu batia com ele, então eu andei pro lado. Aí tu descobriu, o outro também andou pro lado. Mas aí que em vez de 2 se bater, 4 passavam a se bater. Chegou vezes da gente falar assim, galera, para tudo, vamos pegar o modelo de 15 dias atrás e partir de 15 dias atrás. Porque não dava, tal era a densidade. Então, dica para coordenadores e gestores de projeto. Descobriram um conflito, norteiem quem vai sanar aquele conflito e tentem enxergar à frente. A gente estava conversando e uma coisa bem interessante que meu pai me ensinou quando dirige, né? Dirigir em estrada, que é o olhar à frente. Então, se tu parar o carro, porque o carro da frente ligou o freio, vai ter um engavetamento. Então, sempre olha à frente, não olha esse carro está olhando o outro lá na frente, que quando acionar o freio tu deveria ter visto. Então, olhar à frente, mesma coisa nisso no projeto. Se não olhar à frente, vai ter aí um engavetamento dos teus projetos. Então, vamos lá. Isso, voltando às fases ideais, né? Soluções. Depois soluções, compatibilizem a bagaça. Entendam. Aí, mas André, mas o que eu quero descobrir? Descubram coisas básicas. Nível de implantação, contenção, shaft, entradas com os legais, né? Nível de descarga, às vezes tu vai olhar lá no legal, o nível de descarga tem que ser na rua, o nível de implantação não dá para te desviar embaixo da viga de transição e não descarrega mais na rua. Aí os caras têm uma ideia de, não, eu boto bomba. Não bota bomba, pessoal. É horrível. Colocar sistema de drenagem direta com bombeamento 100% é horrível. Tu fica dependendo mecanicamente de equipamentos e a hora que o equipamento falhar, tu enche a tua obra. Não façam isso. Então, descobrir esse tipo de coisa. Sanca, pé direito, área técnica, né? Matou isso. Então não vai ter mais bombas pela frente. Qual é a próxima coisa que o cliente quer saber ou que todo mundo quer saber? Grana. Beleza, então eu escolhi a solução técnica, ela já é compatível, quanto custa? E as outras informações quanto custa, quem me vende, demora quanto para me vender, ele me entrega em quanto tempo. Então, a gente chama essa terceira fase de um horizonte de cotação. Para te cotar, tu precisa ter dimensionado e especificado. Então, tudo tem que estar dimensionado e especificado. O concreto tem que estar especificado, o aço tem que estar especificado. Claro que tu não precisa detalhar o aço. Ele vai ter um peso de aço, tu vai fazer um orçamento, vai falar, eu quero comprar tantos quilos de aço. Eu sei. A barra de meia tem um preço, que se tu for fazer equivalência para uma barra de 16, por ser a mais usada, termina sendo um pouco mais barato. Tu pode, no detalhamento, fazer combinação de aço para resultar em mais barato. Mas eu estou falando de detalhe fino lá de executivo. Sim. Não é isso que vai fazer o custo não é isso. subir 10 ou menos. Jamais. Inclusive, às vezes, até o alojamento é um critério pior para te mudar o aço. E então, beleza. Viu que o negócio tá bom. Achei a solução, compatibilizei, descobri que cabe no bolso, que o fornecedor me entrega no prazo que eu preciso e eu consegui ter um planejamento ok. Virou. Esse empreendimento virou. Agora detalhe. Isso é o caminho que a gente entende ser o melhor caminho das pedras para projeto. E infelizmente não é o caminho tradicional. O caminho tradicional é... um detalhe muito importante. Quem faz orçamento no Brasil não é o projetista. O que é uma M. Né? Isso é horrível. Então imagina que um cara pensa e o outro vê quanto custa. E eles não se falam. Parece óbvio, mas não se falam. E isso dá muito pau. Não, e nem sempre o orçamentista conhece projeto suficiente para orçar direito, né? Perfeito. Então, assim, o levantamento, a visão espacial que o orçamentista tem é diferente do que o cara que está projetando, né? Totalmente diferente. Não, e existe duas coisas que são muito importantes aqui. Galera, vamos ser humilde, né? Todo mundo que é humilde cresce. Então, às vezes a gente como projetista não é humilde a falar, ué, me diz aí o que tu acha disso. E a pessoa pode vir com um olhar que às vezes até é disruptivo para ti, que é viciado em enxergar a tua área. E ele pode te passar alguma outra coisa e que possa mudar o teu pensamento. E agora quando tu expande isso pro orçamentista,
O orçamentista tem um respeito pelo projetista. O projetista, às vezes, não consegue ter a humildade suficiente de falar, não, orçamentista, me diz aí, fui pelo caminho certo, quem sabe muda. O que está te doendo? E se tivesse essa troca, muito provavelmente os projetos sairiam mais saudáveis e mais redondos a nível de grana. Então, pessoal, sejam humildes, troquem informação. Vou fazer um gancho para o nosso capítulo de gerenciamento de risco. Controle de custos é um risco e para te gerenciar isso daí é importante tu prever essas coisas, trazer o máximo de profissionais possível, visão mais 360 possível. Então, é muito importante essa humildade e às vezes ouvir essa troca, né? Esse respeito que se tem, não ser exagerado. Não, não. O projetista falou que é isso. E o orçamentista falando, não posso dizer para o projetista mudar, porque a RT é dele. E é dele de fato, mas conversem. Se não tiver essa troca, vai a breca. Então, é muito ruim isso, a gente fazer os projetos para chegar lá no final e descobrir que não entra no bolso, que está incompatível, que tem problema. E aí, tem um problema de nível de implantação. Não foi feito bem a cota, o balanço de corte aterro. Aí tu está gastando um rio de dinheiro se tu pegasse aquela obra e implantasse 1 metro ela para cima. Por que não pensaram isso? Aí tu vai lá no arquiteto que nem sabe essa parte estrutural e pergunta para ele assim, a gente tá com limite de gabarito? Ele falou, não, tá com limite de área, o gabarito tá tranquilo. Pô, por que eu não subo tudo então, né? E aí muita coisa muda, às vezes problema de subpressão. O que é o problema de subpressão, pessoal? A gente está escavando uma obra que tenha subsolos. Tem subsolos, pode ter água, e essa água vai estar permanente lá. Essa água exerce uma pressão negativa, uma pressão de baixo para cima no nosso piso das garagens. Isso é um pipinaço. Obrigado. Eu ia falar algo pior. Mas isso é um pipinaço. E aí a gente não previu no custo inicial do negócio. Vai embora. Isso aí é um abacaxi azedo, cara. Então, vejam todo esse esquema todo. Uma vez eu estava fazendo umas obras em shopping no Rio de Janeiro e eu vi Roberto Falcon-Bauer e Maria Noronha dentro do subsolo, olhando uma laje que estava explodindo. Eram os papas da engenharia à época, e eles estavam lá, e era um empreendimento gigantesco que ferrou, né? Já estava pronto, e assim, como é que você resolve esse problema? É horrível esse problema. É muito complicado. E é um custo, né, moçada? É um custo que a gente não às vezes não pensa no início, o projeto acabou não se atentando, as disciplinas não se conversaram. Aí quando tu fala com um cara que está projetando estruturas ou fundações, né, que é importante saber essa interface também, né, até onde é que vai a estrutura, o que é superestrutura e o que é infraestrutura, né? Basicamente infraestrutura está enterrado, superestrutura está para cima. Mas até onde é que é? Então a fundação profunda, as estacas é fundações, mas o bloco de coroamento é superestrutura. Então entender até onde vai a responsabilidade de cada um. Porque o deixa que eu chuto acontece. E, gente, isso dá um problema. Cuidado com o deixa que eu chuto. E aí, nessas horas, o projetista de fundações, ou nesse caso de superestrutura, que está fazendo o piso desse subsolo, às vezes ele não tem, ele nem passou pela cabeça dele procurar o arquiteto e falar, vamos subir a obra 1 metro? Se tivesse perguntado, o arquiteto falava, vamos, pode subir, tá tudo bem. Né? E o cara tá lá tentando resolver um abacaxi. Claro que 1 metro não é um problema. Mas nesses casos, quando tu tem... imaginem que é um empuxo de água pesadíssimo, equivalente a um peso de água de baixo para cima. 1 metro de água é 1 tonelada de baixo para cima. Isso faz as tuas lajes subirem. E é absurdo, moçada. Absurdo o custo disso. Então tem que ter essa interação, tem que se conversar, tem que prever esse negócio. Às vezes as disciplinas não se conversam e isso gera muito problema. E no dia que a obra está lá começando com os projetos e descobre que tem essas falhas e tudo mais, a resolução é muito complicada, né? Porque no final do dia você não consegue botar todo mundo na mesa e resolver isso tranquilamente, né? Perfeito, perfeito. Isso não vira um remendo, né? Vira um remendo. Não, e até a gente questionou, não me recordo agora em qual episódio, aquela história do será que para conduzir uma obra o ideal seria um engenheiro civis ou seria um engenheiro de produção? Isso é disruptivo. Entre dois engenheiros civis, na verdade, né?
Isso começa com quem é o chefe da obra, né? Excelente. Que, em teoria, pelo menos no primeiro mundo, o chefe da obra é o arquiteto. Então, você tem aí o cara de produção, que é um cara que vai correr atrás de dar produtividade, de fazer o fluxo das coisas andar. E os engenheiros civis são consultores que vão falar da estrutura, que vão falar da fundação, essas coisas, né? Exato. Mas o chefe da obra, quem decide o que acontece, o que muda, o que não muda, é o arquiteto. Porque ele tem que ter a visão global do processo e entender que se você tiver por lá e não para cá, você vai comprometer algo que a gente nem entende o que é, né? Exato, exato. A radares importante, moçada. Começou uma obra, tapumou, limpou, vai entrar na obra, não tem todos os projetos. Alerta vermelho. Alerta vermelho, porque começar a obra sem todos os projetos não é saudável. E é uma grande maioria. E você, mas André, isso é óbvio. Todo mundo faz isso. Vai pra vida, para o mundo lá fora, a realidade, sim, todo mundo inicia. Bom, a gente que estava comentando no capítulo que a gente tratou o projeto legal, não muitos anos atrás, mas alguns, vamos botar aí 30, 25, o pessoal pegava o projeto legal, botava debaixo do braço e tocava a obra. Fazia a estrutura em campo, água em campo, esgoto em campo, tudo em campo, olhando só para o arquitetônico. Por isso eu precisava ter um engenheiro civil, porque o cara tem que projetar enquanto faz. É trocar o pneu do carro com ele andando. É loucura, né? É loucura. É muito louco. Mas não é um processo quadradinho e redondinho que se faz, né? Não é. Projetar é um trabalho muito complicado e a chance de ter gaps é gigantesca. É gigantesca. Né? É quase... A gente às vezes discute... Tão complexo é que vira uma resolução de fenômenos complexos, né? Então, como é que como é que se resolve algo que é característico como fenômenos complexos? É quase como deixa, a natureza vai resolver. Tipo, tá tão complexo que para onde isso aqui vai dar? Cara, viva e aí aquilo vai tomar um rumo, né? Porque é muito complexo de fato. Claro que a gente não pode no empreendimento falar, vamos tocar e ver onde vai dar. Não pode ser, não pode ser uma metodologia Zeca Pagodinho, né, cara? A vida leva eu. Mas a gente precisa entender que às vezes é tão complexo que tu vai descobrir realmente o que aconteceu com aquilo acontecendo, né? E não deveria. A gente deveria prever as coisas antes. Sim. Então eu acho, galera, que a nível de projeto, a gente falou o macro, não falamos especificamente de cada disciplina, o que compete um hidrossanitário, o que é um incêndio, quais são os trâmites. Na verdade, a gente vai ter capítulos mais para frente, por exemplo, vamos falar de instalações elétricas. Aí eu acho que a gente vai mostrar a arquitetura de uma instalação, os principais pontos e tudo mais, e aí a gente vai um pouco mais a fundo, né? Perfeito. Mas, de novo, gente, isso daqui não é uma aula de como fazer projeto. Excelente. É uma maneira de vocês entenderem quão complexo é o assunto e, na minha visão do cara que está no campo produzindo, vocês têm que entender que esse troço realmente é muito complicado e que na hora que tiver um gap, tem que procurar as pessoas para estudarem e darem solução. Na hora que a obra resolve assumir a responsabilidade de resolver o projeto, tá fadado, né? Cagando. Pessoal, é importante isso e é muito multidisciplinar. Tem que envolver todo mundo no negócio, não é todo mundo que tem a visão. E a gente fala muito sobre isso, né? Pega um cara que é projetista de instalações elétricas. O cara é um fenômeno nas instalações elétricas. Dá uma forma pro cara ler. Não sabe ler uma forma direito, né? Leitura de projetos é uma coisa. A gente podia gravar um capítulo sobre como ler projetos, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante, e a gente fala muito isso aqui às vezes, porque é meio disruptivo, né? Pegar um cara que trabalha com uma área e falar, tu já leu outra coisa? Fala, não, mas vamos ler aqui, tem um sentido. E lá no final das contas é um prédio só. A gente não faz uma obra de elétrica, depois uma obra de hidráulica, depois uma obra de incêndio, depois uma obra de gás. Não. Todas as obras são juntas. É uma orquestra. Tem que ter um regente, tem que ter uma cadência, tem que ter um fluxo, tem que ter uma organização, uma gestão. E hoje em dia, com essas tecnologias todas que estão vindo, né, de inteligência,
dos prédios, todos os sistemas se integram, né? Todos os sistemas se integram. Aí você tem as BMS e você tem um monte de Nossa! coisas que querem ler todos os sistemas, né? Sem dúvida, sem Isso dúvida. é muito legal e Sem muito dúvida. complexo. Então, sem dúvida. Inclusive, BMS, pessoal, são locais, né, do edifício, que são salas de controle, né? Inclusive, a sigla BMS é Building Management System, uma coisa assim. Que é um local onde tu monitora, gerencia a tua edificação. Ou seja, se é uma edificação complexa, tu lê a umidade do ar, nível de oxigênio, iluminação, se uma câmera tá ligada, se a bomba d'água falhou, se um portão tá fechado, se uma luz tá... Tudo! Isso é um BMS, ou seja, um centro de controle daquela edificação. É muito comum em shopping, é muito comum em hospitais, é muito comum em corporativos, missões críticas. Tu precisa monitorar o negócio, quem tá funcionando, quem não tá funcionando. Sim. E entra numa seara de sistemas muito legal que dá pra gente falar muito num próximo episódio também. Sim. Mas só para uma vez eu estava fazendo comissionamento de um corporativo. E aí o comissionador pegou uma latinha, um spray de fumaça. E subiu em qualquer andar e abriu a latinha, disparou e começou a encher de fumaça. E eu estava lá no térreo, tinha um colega meu que estava na BMS. Bom, na hora que o negócio alarmou, os elevadores todos desceram para o térreo, as catracas todas abriram, o sistema de iluminação todo... Parecia uma orquestra tocando e totalmente sozinha, Autônoma, fazendo tudo, né? Abrindo as portas para as rotas de fuga. Ligando a extração de fumaça. Sim, muito, muito impressionante. Na hora que o troço tá bem projetadinho e bem feito, é maravilhoso, né? Não, e tu vê a intercomunicação de tudo isso, é gigantesca, Então, legal. Galera, tem mais um pedacinho que a gente não comentou, que são os projetos legais de engenharia, que, assim, não são muito complexos. No limite, a gente tem os projetos de elétrica, que depende da tua concessionária, do teu fornecedor de eletricidade do local. Existem várias concessionárias. Existe uma normativa nacional a nível de elétrica que rege aos regulamentos das concessionárias locais. Então, esses parâmetros são importantes de analisar. Às vezes tu consegue brechas e melhorias nos seus projetos. Existe água e esgoto, normalmente funciona como uma viabilidade. Vai fazer um empreendimento, tu ou como empreendedor, normalmente, o dono, ou responsável pelo uso, ou responsável técnico. Esses três players normalmente são capazes de contactar as concessionárias, seja gás, seja água, seja esgoto. Normalmente, o água e esgoto, ele é uma solicitação de viabilidade. Olha, vou botar 500 unidades aqui. É viável? Então, aquela concessionária, né, de água, de abastecimento de água e esgoto, vai falar, olha, eu tenho rede, eu não tenho rede, é capaz de abastecer, não é capaz de abastecer, tanto a nível de água, tanto a nível de esgoto. Quando for a nível de água, fala assim, eu tenho capacidade, mas a minha rede que segura está na outra rua. Então vai ter que fazer uma extensão de rede. Isso é um projeto legal de água e esgoto, que muitas vezes tu tem que projetar em cima do regulamento daquela concessionária. Tu tem que aprovar esse projeto, porque via de regra, você termina esse projeto, tu vai doar para a concessionária, deixa de ser teu. O serviço de tráfego, porque você tem que interditar ruas para fazer os serviços. Muita coisa envolve aí. Complexo. Às vezes a garantia desse serviço é um BO. Então, quem vai executar? Então, se tu executar e doar é uma coisa. Se tu falar para a concessionária, executar é outra. E o que às vezes melhora para o empreendedor. Alguns empreendedores, por mais que isso muitas vezes gaste mais, é melhor. Por quê? Porque a responsa daquilo ali não fica em ti. E o que a gente está fazendo? Gerenciamento de riscos, que nem a gente colocou lá. Então, projeto legal de água e esgoto basicamente é isso. Você vai pedir uma viabilidade e vai descobrir o tamanho do teu caroço. Dependendo, né, da onde tu tiver, pode que seja assim, olha, esgoto não temos rede, tu vai ter que fazer um sistema próprio. E aí o que é um sistema próprio? Tu vai ter que ter ou uma estação de tratamento de água e esgoto para fazer a descarga disso num corpo hídrico, seja um riacho, um córrego, uma nascente, um riozinho, qualquer coisa.
vai ter que ter controle de índices, de índices químicos e biológicos daquele lugar, DBO, DQO, índice de oxigênio, isso, aquilo, aquele outro, para que tu trate tudo isso e trate os teus dejetos para retorná-lo para a natureza. Pode que seja só um sistema de percolação e infiltração, fossa, filtro e sumidouro. Se tiver nível de sal freático alto, danou, se tu vai ter que trocar o sumidouro por vala de filtração. Gente, seara enorme. A gente tá falando só no legal horizonte água esgoto. Uma coisa que confunde muito a galera. E o pluvial? Vou ligar para a Sabesp e perguntar do pluvial. Não é deles. Não é eles que chovem. Sabesp é a concessionária de saneamento de São Paulo. Tá? Muito obrigado. Então não é a concessionária de água e esgoto que normalmente controla. Em alguns municípios existem órgãos ambientais que controlam essa questão do pluvial e muitas vezes é a própria prefeitura que monitora e controla, é da responsabilidade delas, galerias, captação de drenagem do passeio público, das vias, enfim. Então, é importante no teu município entender para onde é o pluvial. Aí você vai olhar, no Código de Obras diz que a descarga é no meio fio. E tu tem uma descarga de um tubo de 400, como é que você faz, né? Então tem que fazer aquelas gárgulas, tem que fazer, às vezes, uma retenção elevada. O que é uma retenção? Uma retenção, pessoal, é um dispositivo para que tu evite cheias. Então, veja, era um terreno virgem, mata, chovia. Quanto tempo demorava aquela água naquele mato para encher as galerias? Muitas vezes nem enchia, ficava lá e infiltrava lá. Quando tu impermeabiliza isso com as nossas construções, tu concreta, tu tira as plantas e concreta, essa água chega rapidinho nas redes. E o que acontece? As cheias. E aí, alagamento, né? Paulista, o Carioca, os grandes centros, infelizmente convivem com isso, sabe? Fala, na minha cidade alaga. Então, é isso. Por isso que tem que ter um controle de cheias. E isso, cada município tem o seu mecanismo de controle de cheias e que muitas vezes tem leis, decretos que trazem isso. E aí o pessoal não cumpre, né? Mas de fato não cumprem. Tem coisas que são bizarras que não cumprem, né? A gente tem uma coisa que é lei, além de norma é lei, que é o que a gente chama de sistema separador. O que é o sistema separador? Em momento algum, o esgoto pode ir para o pluvial, para a drenagem, e a drenagem pode ir para o esgoto. Nem vou falar o resto, né? Esses trens se misturam. E quando se misturam, tu tem mau cheiro nas galerias pluviais. Vejam, galera, que o sistema funciona completamente diferente. Como é que é uma rede pluvial? Uma rede de drenagem? Ela é uma rede que te atende picos e normalmente ela está vazia. No dia a dia ela é vazia e ela é grande. Se tu joga esgoto aí dentro, sabe o que acontece? Tu cria um ecossistema ali dentro. O ratinho vai para lá e ele cria a família de ratinhos dele. E aí aquilo ali tudo fica gigante. E como é que é uma rede de esgoto? Ela é quase que o extremo oposto a uma rede de drenagem. Como o extremo oposto, André? Uma rede de esgoto é vazão constante. Você dimensiona uma rede para vazamentos e filtrações e normalmente essa vazão ela é uma vazão praticamente que constante. Porque quando tu pega a média de usuários de um município, uma rede urbana, uma infraestrutura, alguém está usando água em algum momento. Então você abre uma rede de esgoto e tradicionalmente já está sempre passando água. E qual que é a ideal dessa rede? É que ela tem uma dimensão que abranja essa média. Então não é uma dimensão gigante. Galerias, redes de esgoto são redes pequenas, justamente para que tu consiga levar esses dejetos para que aquela vazão pequena ou constante dê limpeza e fluidez na tua rede. Quando tu mistura uma na outra, tu misturou tudo. Tu pegou uma rede que é de fluxo constante, de pequeno diâmetro, para uma rede de pico de grande diâmetro. E aí tu começa a enzebrar. Fora mau cheiro, fora às vezes problema em sistema sanitário de estações de tratamento, porque tu começa a jogar o pluvial, a estação de tratamento quer tentar tratar um volume de água muito maior do que o previsto, porque tem um Zé que ligou, né, um Eugênio. Mas eu tive um caso, isso na década de 80, que eu pedi diretriz para a Sabesp, que é a concessionária de São Paulo, que eu estava começando a construir, era uma região que ainda não estava muito construída, e eu fui na Sabesp, pedi orientação de onde descargar o esgoto, e os caras mandaram jogar na água pluvial. Que isso? Porque não existia rede e no futuro ia ter uma... Como é que chama? Quando ia
fazer uma rede paralela à Marginal Pinheiros aqui e pegar todo esse esgoto que estava vindo pela água pluvial e capturar isso daí. Imagina, então, assim, era como a concessionária de esgoto estava resolvendo o problema porque ela não tinha competência, tempo, dinheiro para fazer as redes. Isso aí é uma loucura, né? Isso é uma loucura. E isso é um bairro muito bom aqui em São Paulo. Claro. Há alguns anos, né? Vamos deixar claro. Mas mesmo assim, isso é fundamental. Então é por isso que o sistema é separador, né? A gente fala assim, de cheiro. O sistema sanitário, pessoal, ele tem mau cheiro. E aí a gente tem o que a gente chama de fechos hídricos, né? Selos hídricos ou sifões e sistemas que garantem que não volte odores para nós. Quando tu liga isso, você passa por uma boca de lobo na rua e tem um puta mau cheiro. O que aconteceu? Algum empreendimento naquela localidade fez merda. Quase que 300... literalmente. Literalmente, né? Então, cuidado com isso. Falamos na elétrica, falamos em água e esgoto, falamos no pluvial. E não falamos de incêndio ainda. Não falamos de incêndio ainda. Bombeiros. Já Deus. Já estourou. Capítulo gordinho esse. O incêndio, pessoal, ele é mais tranquilo, são estaduais, né? O Corpo de Bombeiros normalmente é estadual e tem suas diretrizes em cada estado, né? Então nós temos, claro, só os nossos 26 estados. Eu te comentei que eu tinha um consultor, que eu fazia shoppings pelo Brasil, e esse consultor falava que tinha basicamente 3 linhas. A linha São Paulo, a linha Carioca e a linha de Brasília, que era o que acabava gerando as normativas dos outros estados. Sim. Tinha alguns estados que não tinha normativa nenhuma também. Exato. Então, não, assim, é um troço até hoje ainda tem alguns que tu vai pegar as diretrizes daquele estado, eles falam sigam o NBR. E aí quando tu lê a NBR, ela é mais simples, mais vazia. Mas tem muitos estados que se aprimoraram muito e hoje já não tá mais bem assim. Hoje já é bem distinto São Paulo de Paraná, de Santa Catarina, de os estados mais centrais, de Espírito Santo. Então já tá, os estados estão bem mais assim divididos. Já tem orientações bem mais claras em relação a isso. Antigamente era muito isso, né? E muitos estados assim, copiavam São Paulo. E na verdade hoje já não tá mais tão assim. Então cuidado, pessoal, leiam as diretrizes, vocês vão ter muitas surpresas lá. E aí o projeto de bombeiros, claro, tem alguns estados ainda, ou alguns municípios que não tá, que estão em estados mais defasados, que é físico, vai ter que pegar o conjuntivo planta, carimbado, assinado, ir lá da entrada, e muitos deles já estão com o processo digital, que você vai entrar nesse processo da seara digital. E de novo, sempre 3 players ou stakeholders podem tomar conta disso daí, né? Proprietário, responsável pelo uso ou autor do projeto, né? O responsável técnico daquela RT. E aí a gente fecha essa seara macro de projetos. Espero ter contribuído, acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso. E a gente vai guardar um pouquinho para os próximos capítulos também. Beleza. Valeu, obrigado, Henrico. Obrigado. Obrigado, galera. Até a próxima. Curtam, compartilhem e comentem. Exatamente. Beleza? Valeu, muito obrigado. Galera. Obrigadão. Até a próxima.